Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos na videoaula de hoje. Hoje vai ser super, hoje vai ser show, hoje vai ser super show. Vem comigo aqui pro quadro. Vamos nessa pessoal. Hoje a nossa videoaula vai ser falando sobre trabalho de uma força constante. Show de bola, né? Vamos partir um pouco para a definição. Beleza? Vamos partir um pouco para a teoria. Temos um corpo. Esse corpo tem uma determinada massa. Ele vai ficar se deslocando numa trajetória. Certo? Isso aqui é a trajetória do corpo. Ok? Então aqui é a trajetória do corpo. Tá aqui. É a trajetória do corpo, beleza? Então, esse corpo saiu do ponto A e foi até o corpo até o ponto B. Então, saiu de uma posição inicial e foi para uma posição final, beleza? Sobre essa trajetória. O que a gente vai aprender aqui é sacudir um pouco dos nossos conhecimentos. Então, a gente vai aplicar uma força nesse corpo e ele vai ter um deslocamento vetorial. Então, é isso aqui, ó. Então, ele está tendo um deslocamento vetorial, certo? Então, neste corpo foi aplicado uma força, certo? Força que a gente sabe que estudou em vídeos anteriores, que é uma grandeza vetorial, mas o importante é, quando a gente tem uma força uma força no corpo que ele executa esse movimento nessa trajetória, aí quando a gente aplica essa força, então a gente vai calcular o trabalho realizado para que esse corpo se desloque do ponto A até o ponto B. O importante é isso aqui, ó. Isso aqui. O grau entre o deslocamento. Observe aí. O deslocamento e a força, certo? Entre o deslocamento e a força tem um grau entre elas, beleza? Um grau entre o deslocamento e a força. Show de bola, né? Aqui a gente vai aplicar, a gente não vai entrar em muitos conceitos matemáticos para a gente utilizar a fórmula que a gente vai fazer aqui, né? Vai utilizar aqui. Então, o trabalho realizado, então a simbologia para trabalho é essa daqui, ó. Trabalho. T é um Tzinho, uma letra grega, né? O trabalho realizado por essa força constante de A até B é dado por isso aqui, ó. O módulo da força multiplicado pelo módulo do deslocamento vetorial vezes o cosseno do ângulo de inclinação entre as forças. O ângulo de inclinação não, o ângulo entre o deslocamento e a força. Beleza? Então a definição de trabalho é isso daqui, ó. A gente vai aplicar essa fórmula aqui, ok? Então aqui é trabalho de uma força. Isso aqui é o trabalho. Show de bola, né? Show de bola. O que é que a gente vai fazer? A gente vai montar um esquemazinho físico para entender essas partes aqui vetoriais no nosso esquema físico. Olhando para cá, eu vou dar um zoom e vou falar ao mesmo tempo. Preste atenção. Uma superfície ligeiramente lisa ou uma superfície lisa.
Quando a gente diz que a superfície é lisa, a gente está desprezando o atrito e todas as resistências. Eu tenho um corpo, esse corpo tem uma determinada massa, certo? E vai ser aplicado uma força nesse corpo. Quando a gente aplica uma força nesse corpo, o corpo vai sair da posição A, a posição inicial, ok? Vai ter seus movimentos, ou seu movimento, e vai para a posição B, a posição final, ok? Então observe que tem uma força que está aplicada no corpo, onde ele desenvolveu movimento e foi para o ponto B. Então ele se deslocou esse trechinho aqui, ó. Nesse trecho a gente vai calcular o trabalho realizado, ok? Para isso a gente estudou em aulas anteriores que a gente vai colocar o plano cartesiano com relação ao deslocamento. Então, ó, o deslocamento não está aqui, aí eu pego, ó, começo a fazer isso daqui. Então, esse eixo aqui é o eixo do movimento, ou seja, o eixo das abscissas, tá aqui embaixo pequenininho, ok? Então observe que o eixo das abscissas justamente é o deslocamento. Observe que a força está executando o trabalho. Observe o ângulo entre a força e o deslocamento. Essa simbologia em matemática significa que o ângulo entre o deslocamento e a força é 0 graus. Então, o deslocamento e a força é 0 graus nessa simbologia. Beleza? Então, vamos aplicar, né? Vamos aplicar todo o nosso estudo para o ângulo de inclinação 0 graus. Ou seja, a força está na mesma direção e sentido da trajetória do deslocamento. Show de bola, né? Vamos agora aplicar na definição geral. Então, o trabalho vai ser igual à intensidade da força, o módulo da intensidade da força, né? Então, se a força é F, então a força aqui, a intensidade é F. O módulo do vetor deslocamento, a intensidade. Quando a gente pede o módulo, é a intensidade, então é D. Cosseno do ângulo de inclinação. Cosseno do ângulo de inclinação, que é 0 graus. Para esse exercício, vocês têm que ter isso aqui na cabeça, ó. Cosseno de 0. Tem aula no canal, mas o cosseno de 0 é igual a 1. Para os nossos cálculos aqui, tá certo? Então, ó, trabalho de A até B pela força vai ser a força vezes o deslocamento. Então, quando a força ela é paralela no sentido do movimento, o ângulo é 0, então a fórmula que a gente vai usar para se calcular o trabalho é essa daqui. Show de bola, né? Show de bola. Agora vamos aplicar no exercício. Vem comigo. Aqui a gente vai dizer que a força aqui, ó, não vou usar outra, a força é 12 newtons. Foi aplicada num corpo onde teve um deslocamento de 7 metros. Qual vai ser o trabalho realizado por essa força neste percurso, neste deslocamento aqui? Show de bola, né? Vamos aplicar. Qual vai ser o trabalho? Então, aplicando, vamos responder aqui, ó. O trabalho vai ser igual o valor da força 12 vezes
o deslocamento 7. Logo, o trabalho aqui 7 vezes 12, 7,14 a 1, ou 7 no 7 e 1, 8. Unidade no Sistema Internacional do Trabalho. Unidade do trabalho no Sistema Internacional é o Joule. Logo, aqui está o trabalho realizado pela força paralela ao deslocamento, movimentando o corpo de um determinado ponto para o outro. Show de bola, né? Beleza, pessoal? Fica no canal porque tem a complementação dessa videoaula. Show de bola! Uou!